Vamos considerar o seguinte circuito: uma fonte, uma tensão VF, um capacitor C e uma chave, chamada de S1. Ao ligar essa chave S1, eu vou conectar a fonte ao capacitor. O que vai acontecer? No momento que eu ligo S1, a tensão da fonte é conectada ao capacitor e passa a circular uma corrente I que vai carregar o capacitor. Momentaneamente, o capacitor, como está totalmente descarregado, ele está com 0 volts. Ele é momentaneamente um curto-circuito para a minha fonte. Esse instante inicial em que a tensão do capacitor está em 0 volts, ele vai ser um curto, momentaneamente. À medida que houver a carga do capacitor, essa condição de curto vai desaparecendo até que o capacitor atinja a tensão da fonte e assim essa corrente cessa. Então, quando a tensão do capacitor for igual à tensão da fonte, a corrente vai parar de circular. Então, essa é a condição que a gente chama de transitório. Transitório é exatamente o momento que eu ligo a chave S1. Mas o transitório não acontece somente quando eu ligo o circuito. Ele também vai acontecer quando o capacitor está carregado. Então vamos mudar um pouco a situação. Vamos colocar aqui uma chave e uma outra fonte aqui, só que invertida. Quando eu ligar essa chave nessa posição, o capacitor se carrega. Como essa polaridade está invertida, no momento que eu ligo essa chave nessa posição, estou colocando uma tensão positiva, ou seja, praticamente uma fonte numa polaridade, conectada a uma fonte com a outra polaridade. Ou seja, eu vou ter uma corrente muito grande circulando agora neste sentido, provocando um pulso de corrente muito grande até que o capacitor assuma a carga da fonte V2. E aí a corrente cessa. Então, na verdade, eu tenho várias formas de transitório. Quando eu ligar uma vez o capacitor carregado, quando eu ligar essa chave para VF, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho uma fonte de polaridade invertida, uma carga de polaridade invertida contra uma fonte de polaridade em outro sentido. Nessa transição da chave eu tenho correntes elevadas acontecendo. Esses são os momentos em que a chave transita de uma posição para outra, quando tem uma mudança brusca de uma tensão para outra e, portanto, uma situação que eu chamo de transitório. O que nós vamos fazer é analisar esses transitórios e tentar entendê-los melhor. Teoricamente, acontecem dessa maneira e como lidamos com isso na prática. Para a nossa prática, para fazer essa transição, nós usaremos o gerador que vai me gerar onda quadrada. Esse gerador vai me fazer o lugar daquela chave que está transitando entre as duas fontes. Aqui nós temos o nosso gerador, vai gerar nossa onda quadrada, é um gerador de pulsos, em que eu posso controlar o pulso e algumas coisas que vamos ver posteriormente, e um amplificador associado para nos gerar potência suficiente para o nosso experimento. Este gerador em especial, eu tenho ajustes de amplitude, então aqui eu posso ajustar a amplitude, e esses dois ajustes vão ajustar exatamente. Então, essa chave S1, ao ser comutada, vai gerar, né, VF1, VF2. Então, VF1, VF2. Eu estou ligado em VF1, quando eu mudo a chave, vou para VF2. Quando eu mudo a chave, eu vou para VF1. E assim sucessivamente. Então, estou diante de uma onda quadrada criada por essa comutação das chaves. Então, eu vou criar essa onda a partir de um gerador.
Só que eu vou ter uma vantagem nesse gerador. Eu vou poder modificar essa descida. Eu posso deixar esse tempo de descida ou de subida mais lento, ou esse tempo de transição mais rápido. Então, eu vou poder mudar esse tempo de transição para entender melhor a nossa análise transitória. No nosso caso, nós temos aqui o nosso gerador. Então, se eu observar aqui, eu tenho uma transição de subida, uma transição de descida, uma transição de subida e assim sucessivamente. Eu posso variar no gerador amplitude, eu vou mudar a amplitude, posso mudar a minha frequência, mas vamos nos manter nesse valor aproximadamente para uma questão de análise. Eu posso alterar aqui o meu tempo de subida, então minha rampa de subida, a minha descida. Então eu posso alterar vários parâmetros ou fatores que vão afetar na nossa análise de transitório. E o nosso circuito que está aqui, o nosso conjunto de capacitores. Na verdade, eu só vou usar um capacitor, cujo valor é 22 micro, um amperímetro. E esse resistor aqui serve para limitar um pouco o meu efeito de alta corrente, porque o meu amplificador, na prática, esse meu amplificador, ele não vai conseguir aguentar a corrente provocada pelo capacitor. Então, eu tenho um resistor colocado em série de propósito. No nosso caso é em torno de 5 ohms. O meu amplificador está gerando pulsos de onda quadrada de pelo menos em torno de 15 volts, menos 15 volts. Então eu estou gerando um pulso de mais 15 menos 15, com 5 ohms aproximadamente de resistência de limitação. E eu vou acompanhar com o osciloscópio. Eu vou medir a minha onda quadrada, um amperímetro alicate. Eu vou medir minha corrente I. Acompanhar a partir desse amperímetro alicate. Então eu tenho um amperímetro alicate, o meu resistor, a ponta do osciloscópio. Vou poder acompanhar pelo osciloscópio o que está acontecendo. Vamos fazer uma análise teórica do que espero ver no osciloscópio. Uma das minhas ondas vai ser a minha onda quadrada. E o que vai acontecer aqui? Quando houver a transição de subida, eu vou ter uma corrente. O capacitor vai se carregar e vai zerar minha corrente. Uma vez o capacitor carregado, no momento que houver a transição do positivo para o negativo, também eu vou ter uma corrente que vai carregar o capacitor, descarregar e carregar, e também logo que termina, então eu tenho essa onda de corrente que deve acontecer na prática. Então vamos visualizar aqui a nossa onda. E quando eu ligar o meu circuito, eis o nosso efeito. Então, esse efeito da onda, nós podemos ver que bate com a nossa teoria prevista. Então, olhando o nosso circuito, no momento que eu desligo, e quando eu ligo, aparece minha corrente. Vamos fazer uma análise um pouco melhor. Posso perceber que no momento que eu ligo, que há a transição de uma tensão para outra tensão, eu tenho uma transição de corrente que carrega o capacitor. Quando carregou, parou de carregar. Então aqui ele assumiu a tensão da fonte.
e nesse momento há novamente mais uma transição. Quando eu ligo um circuito que tem um capacitor, como por exemplo uma fonte ou alguma coisa assim, no momento que eu ligo eu tenho que carregar esse capacitor, e esse momento de carga vai criar essa transição de corrente, esse transitório de corrente de valor muito elevado. Da mesma maneira, se eu mudo a polaridade, essas transições sempre vão ocorrer. E eles causam correntes elevadas, o que pode causar problemas nos meus circuitos. Uma maneira de reduzir essa transição aqui é exatamente reduzir essa velocidade de transição. Se eu reduzir essa velocidade de transição, o capacitor passa a carregar um pouco mais lento, portanto exigindo menos corrente. E eu posso fazer isso usando o recurso do meu gerador. Note aqui, estou alterando o meu tempo de subida e a consequência dessa alteração do meu tempo de subida, freando a subida, está diminuindo o meu pico de corrente que ocorre no meu sistema. Então, esse é o tempo de subida da carga, e da carga invertida, outro ajuste. Se eu quiser diminuir esse pico ou esse transitório de corrente, basta eu tentar frear ou reduzir esse meu transitório de subida ou de descida. Como isso pode ser feito na prática, uma vez que chaveamento é praticamente instantâneo. Quando eu bato na chave, a comutação é praticamente instantânea. Um elemento que se opõe à variação de corrente, que é o indutor que já estudamos anteriormente. Então, o indutor é um elemento que vai se opor às variações. Eu vou colocar aqui, então, um indutor. Isso aqui é o indutor. Eu vou me concentrar nesse indutor. Eu vou observar aqui o meu circuito. Aqui está o meu circuito. Eu vou interrompê-lo. Então, eu interrompi o circuito e agora eu vou colocar o indutor em série com o meu circuito. Então, aí temos o resultado. Eu tenho uma desaceleração que o indutor está causando no meu sistema, e isso causa uma redução da corrente de pico. Então, nós vamos acompanhar pelo esquema elétrico. No esquema elétrico, o que eu fiz foi simplesmente colocar em série aqui um indutor. Esse indutor, ele desacelerou a minha subida e a minha descida, fazendo com que a minha corrente passasse a não ter um valor tão alto de pico. Se eu colocar o osciloscópio agora para enxergar aqui no indutor, então vamos ver essa desaceleração. Eu vou colocar o meu osciloscópio logo depois do indutor. E eu posso ver claramente o efeito do meu indutor aqui. Então, o meu indutor está provocando uma freada. Se eu retirar, vamos olhar o indutor, eu vou fazer um curto-circuito aqui no meu indutor, anulando o efeito, fiz um curto-circuito, anulei o efeito de aceleração, então a aceleração se tornou maior, a aceleração da transição se tornou maior e a corrente se tornou maior. Essa curva que eu estou enxergando é em função do resistor que eu coloquei em série para limitar um pouco a corrente e não desligar o meu sistema de amplificadores. Se eu tirar a chave de fenda que está fazendo um curto, eu posso ver uma mudança aqui de inclinação, que é a minha aceleração. Concentrar um pouquinho mais neste valor. Podemos ver com um pouquinho mais de detalhes. Então, sem o meu indutor, eu tenho uma subida mais brusca.
com o meu indutor, uma subida menos brusca. Mesmo sem o meu indutor, eu posso gerar essa minha rampa pelo meu gerador. Então, note que eu estou mudando a inclinação usando o gerador, e essa redução de inclinação provoca uma redução de corrente muito similar ao que o indutor está criando. O indutor fez o que o meu gerador está fazendo, que é deixando a rampa mais inclinada. Lógico, numa condição de transitório como uma chave liga-desliga, eu não consigo fazer esse ajuste de rampa. Portanto, o meu recurso para fazer essa rampa é introduzir esse indutor em série com o meu sistema, que vai fazer o mesmo efeito. Então, o indutor vai reduzir um pouco esse efeito transitório do meu capacitor. No entanto, o indutor cria um problema. Então, vamos ver melhor aqui. Eu vou diminuir aqui. Eu posso ver que o indutor cria uma oscilação, uma espécie de deformação do sinal, que eu chamo de oscilação. E essa oscilação é resultante da interação do valor do indutor com o meu capacitor. Essa interação nós vamos chamar de ressonância. Por quê? Tal como o capacitor, o indutor também armazena energia. E essa energia tem que ir para algum lugar. Então, o capacitor e o indutor acabam trocando energia e ocorre assim o que a gente chama de fenômeno de ressonância. Esse é um assunto que nós vamos explorar com mais ênfase em outro momento, mas, enfim, é um efeito que sempre vai acontecer quando eu coloco o indutor e que também deve ter seu cuidado. O indutor depende do número de espiras e depende também do seu núcleo magnético. Então, se eu colocar um núcleo magnético aqui, ó, isso aqui é um núcleo, no indutor eu vou aumentar a sua indutância. Se eu aumento sua indutância, estou aumentando sua oposição à corrente, portanto, a minha corrente aqui, minha corrente vai diminuir porque ele está se opondo mais à corrente, a minha rampa vai ficar mais inclinada ainda e eu tenho uma redução maior na minha corrente. No entanto, eu tenho um efeito de ressonância também que modifica. Então, se pudermos observar, à medida que eu coloco o núcleo, muda o meu efeito de indutância. Então, isso também, o valor da indutância que eu estou aplicando afeta no resultado final do processo. O que é mais importante saber no momento é que, de fato, alterações no meu circuito melhoram de um lado e pioram de outro. A questão sempre é saber se aquilo que eu estou fazendo me traz mais benefícios ou problemas. Então, se esse segundo problema é menor que o primeiro, é essa a nossa intenção da solução do problema. Aqui nós vimos como se comporta o transitório do meu capacitor diante de um chaveamento, diante de uma transição, e como eu atenuo ou reduzo o efeito dessa transição usando outros elementos. Na eletrônica, teremos um assunto mais específico de transitórios que vamos ver mais tarde.